Vou deixar bem claro aqui, na minha opinião, o Biden é o pior presidente dos Estados Unidos. É muito fácil você pegar os 47 presidentes, né, 46, 47 presidentes, e você vê ali um perfil médio, ele destoa muito do que seria tolerável dentro de uma narrativa de disputa política, mesmo voltando atrás, lá no século XIX, onde podiam duelar. Ele está bem... Não é por isso. Mentalmente ou não? Não é nem por mesmo idade. Ele saudável. Eu conheço gente com mais de 80 anos, lúcida, ativa. Ele tem algum problema grave. E eu acho que o outro presidente que era tão ruim quanto ele, só que muito mais lúcido e muito mais perigoso, era o Woodrow Wilson, que fez a Liga das Nações. Um progressista ferrenho, socialista ferrenho, criou a Liga das Nações, destruiu o que era a ordem europeia, e aí hoje é reflexo dessa destruição que ele... E ele também não governava, ele sofreu um AVC e ficou alguns anos, a mulher governando praticamente, ninguém sabia que ele estava acamado aí, então é muito similar aqui os paralelos. Mas essa destruição institucional que a gente está vendo com esse tipo de narrativa, vamos só entender que os Estados Unidos nunca deixou de estar em guerra. Os Estados Unidos está em guerra desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele nunca parou de estar em guerra. E o que a gente está vendo agora é a vitória da coluna da subversão. A subversão do sistema norte-americano é o que é fundamental para acabar com a carapaça sólida e forte que ele tem. Então, os Estados Unidos se construiu de uma maneira, eu diria que internacional, aproveitando o momento do fim da Segunda Guerra, em que os impérios europeus acabaram, muito em função, já tinha vindo isso da Primeira Guerra Mundial, com Woodrow Wilson. Os impérios europeus acabaram, os Estados Unidos assumiu muito do protagonismo, mas não foi só os Estados Unidos. O grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, foi a União Soviética, em termos de território, de relevância. É um grupo de gangster que assumiu a Rússia e expandiu para governos muito mais fracos. E é isso que é o resto do mundo. Então, se você olhar por esse prisma, essa guerra bélica, frontal, aberta, de confronto material, os Estados Unidos não tem como perder. Porque o budget, ou seja, o orçamento que ele usa e já as décadas que ele tem adiante de emprego de indústria bélica, ultrapassa todos os outros jogadores, todos os outros rivais, muitas vezes. Então, não há como o resto do mundo se mobilizar para enfrentar os Estados Unidos. Então, a questão da subversão, ela é uma coluna-chave, e o que a gente está vendo agora é exatamente o resultado dessa subversão. Vamos voltar aqui na questão dos guarda-costas. Eu lembro muito bem, na França, se bem que eu não lembro porque eu não estava vivo na época, mas na história francesa, que existiu o comentário que mais conhecido e mais reconhecível que o próprio Charles de Gaulle eram os guarda-costas do Charles de Gaulle, porque o Charles de Gaulle era alto, mais de 1,90 também, e os guarda-costas eram todos de 2 metros de altura. Então você literalmente via ali um emprego bem presencial, não só uma projeção de força, mas também tinha um sentido prático. E você tendo essas políticas de cotas dentro das instituições norte-americanas, sobretudo as públicas, porque o dinheiro público você não pode fazer esse tipo de uma vez que se torna uma política, né, você tem que obedecer essas cotas, ou menos essas integrações. E isso acaba gerando esse tipo de efeito, em que os serviços públicos começam a não funcionar da maneira que eles devem. E já tem até resultado nas Forças Armadas, porque dentro das Forças Armadas isso também está acontecendo. E acho que, se eu não me engano, Ana, depois você me corrige se eu estiver errado, mas eu vi relatórios que 30%, lembrando, os Estados Unidos está em guerra desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas, excetuando aí os anos 70, os anos 60 e 70, mas desde os anos 70, que é de voluntariado. Para você é necessário uma força voluntária de guerra, e os Estados Unidos oferece isso. Mas agora caiu em 30% esse voluntariado, em função dessas políticas de cotas. Porque o americano, homem americano, que seria o natural para estar entrando para esse serviço de defesa, hoje ele se vê acuado
com todas essas políticas e também não muito a fim de querer defender um governo como o do Biden, que é de um arco-íris completo. Então, você veja que existe isso gera efeito, e vou dizer mais, os grandes rivais dos É Estados isso que eu Unidos... falei. Enquanto isso, o Oriente... Grandes rivais. Vamos olhar na China se isso acontece, essa política de integração e de diversidade. Existe isso nas instituições públicas da China, nas Forças Armadas da China e nas Forças Armadas da Rússia. Existe essa política de integração racial e de diferentes gêneros? É isso que tem na Rússia?